Teleaula Parnamirim. E aí, galera, vamos dar início a mais uma aula de matemática para preparar vocês para o IFRN e para a Escola Agrícola de Jundiaí. Eu sou o professor Lamec e hoje a nossa aula vai ser sobre múltiplos e divisores, tá? Bem, antes de dar início à nossa aula, eu vou trazer aqui para vocês uma questão sobre critérios de divisibilidade, que foi o assunto que nós vimos na nossa aula passada, só para a gente relembrar. Já apareceu a resposta aqui, mas essa questão ela apareceu no exame de seleção de 2016 e eu queria mostrar para vocês aqui como é que a gente vai resolver ela. A questão diz o seguinte: o texto 1 faz referência ao artigo 32 da Lei Federal número 9.605 de 1998. Considerando que x é um número pertencente ao conjunto dos números naturais, tá o que? x mais 1 e x mais 2 são divisores, respectivamente, de 32, 9.605 e 1998, é correto afirmar que a soma de todos os valores possíveis de x é igual a... E aqui estão as opções, você já está vendo que a resposta certa é o 20, mas vamos lá, vamos entender o que a questão quer. Ele mostrou aqui para a gente três valores, certo? 32, que é o número do artigo, 9.605, que é o número da lei federal, e 1998, que é o ano em que essa lei entrou em vigor, certo? E ele quer saber quais são os números válidos para x, a soma de todos os valores para x, que são divisores, respectivamente, desses três números aqui. E se você prestou atenção na aula passada do professor Eduardo, ele falou também sobre essa palavrinha aqui, respectivamente, ou seja, significa nessa ordem, nessa sequência. Então vamos lá analisar aqui esses três valores, 32, 9.605 e 1998. Esses números têm que ser divisíveis por x, x mais 1 e x mais 2, respectivamente. Então, a gente vai analisar alguns critérios de divisibilidade para saber quais são os valores possíveis para x, para a gente poder somar. Então, vamos lá. Vamos analisar o critério de divisibilidade para quais são os números que são divisores do 32. O primeiro número é o número 1. A gente aprendeu que o número 1 ele é divisor de todos os números naturais. O número 2, ele divide o 32 porque 32 é um número par. O número 3 não é um divisor do 32. Por quê? Porque para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Como 3 mais 2 dá 5, e 5 não é divisível por 3, então 3 não entra nessa conta. O próximo divisor vai ser o 4, porque 8 vezes 4 dá 32. Né? A gente viu que o critério de divisibilidade por 4 é que os dois últimos algarismos sejam um número divisível por 4. O 32 não é divisível por 5, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. O 32 não é divisível por 6, porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3, e ele só é por 2 e não por 3. Por 7, tem aquele critério que o Chika Ofili, o nigeriano de 12 anos, descobriu há alguns anos atrás, né? E para você fazer essa conta, você teria que multiplicar o último algarismo por 5, somar o resto do número, mas sabendo a tabuada do 7, você vê que o 32 não faz parte da tabuada do 7, então 32 não é divisível por 7. O próximo vai ser o 8, né? 4 vezes 8 dá 32, e aqui tem uma coisa interessante, ó. Quando chegou no 8, você vê que 8 vezes 4 dá 32. Aí para descobrir o próximo divisor, aí você pega um número que multiplicado pelo 2 deu 32, que no caso vai ser o 16, e depois você volta para o 1. 1 vezes quem que dá 32? O próprio 32. Todo número é divisível por ele mesmo, a gente vai ver daqui a pouco na nossa aula de hoje. Então, esses são os valores de x, que são divisores do 32. Agora, a gente tem que ver se esses números aqui, mais 1, são divisores do 9.605. Então, vamos analisar primeiramente aqui, ó, o número
1 mais 1, que no caso é o 2. E aí você percebe que 9.605 não é divisível por 2, porque ele não é par. Então, eu já elimino o 2, e aí, por esse motivo, eu tenho que eliminar o 1 também. Ele não vai ser um valor válido para o que a questão está querendo, beleza? Vou analisar agora o número 2. 2 mais 1 dá 3. Aí eu tenho que ver se 3 divide o 9.605. Lembra o critério do 3? A gente vai ter que somar os algarismos. 9 mais 6, que dá 15. 15 mais 0 continua sendo 15. 15 mais 5 dá 20, que não é divisível por 3. Então, o 3 está eliminado e, por consequência, o 2 não vai entrar nessa conta aqui, beleza? Agora, o 4. 4 mais 1 dá 5. E aí eu tenho que ver se o 5, ele divide o 9.605. Como ele terminou com 5, é um divisor. Então, por enquanto, está valendo. A gente vai ver agora, para adiantar nossa vida, o x mais 2, que no caso, ó, 4 mais 2, que dá 6. Será que 1998 é divisível por 6? Aí você vai analisar o critério de divisibilidade por 2, vai ver que passa, porque esse número é par. E por 3, que é a soma dos algarismos, você vai ver que 1 mais 9 dá 10, mais 9, 19, mais 8 vai dar 27, que é divisível por 3. Então, com isso, o 4 vai ser um valor que a gente vai estar utilizando, beleza? Então, esse vai ser um dos valores que a gente vai somar. Agora, o 8, a gente vai ter que analisar se o 9 é um divisor desse número. A gente já viu que a soma dá 15, aliás, 20, então o 9 não entra, ele já elimina o 8. Agora eu vou para o 16, eu tenho que analisar se o 17 é um divisor do 9.605, beleza? E aí, como a gente não viu um critério de divisibilidade para o 17, aí o jeito seria você fazer a divisão do 9.605 pelo 17 para ver se dá exato. Dando exato, a gente considera esse valor. E, continuando, a gente vai perceber que vai dar certo, e aí a gente vai utilizar o 18 para saber se ele é divisor do 1998, certo? Também não tem um critério muito simples, mas olha como você pode pensar. O 18 é 2 vezes 9. E aí como é que a gente vai fazer 2 vezes 9? Eu tenho que ver se esse número é divisível por 2 e por 9. Por 2 eu já vi que é, e se você fizer por 9, qual é o critério do 9? A soma dos algarismos, né? É igual a do 3. Então, ó, somando dá 27, que é divisível por 9. Então, o 18 vai dar certo. Então, a gente vai poder estar utilizando o 16 nessa soma, beleza? O 32 não é, aliás, o 32 é divisível por 32, mas o 33 não é um divisor do 9.605. Então, a gente elimina o 32 dessa jogada e faz a soma. 4 mais 16, que dá o 20, beleza? É uma questão bem trabalhosa, certo? E bem trabalhada. Então, eu trouxe ela hoje só para a gente relembrar um pouquinho dos critérios de divisibilidade, que foi o assunto da aula passada. Mas vamos ao que interessa, que são os múltiplos e divisores. Primeiro, o que é um múltiplo de um número natural? Denominamos múltiplo de um número o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. Então, o que é um múltiplo de um número? É o resultado da multiplicação de um número por outro número natural. O resultado é um múltiplo desse número. Por exemplo, se eu quiser encontrar os múltiplos de 2, eu pego o número 2 e multiplico por qualquer número natural. Por exemplo, 2 vezes 4 vai dar 8. 8 é um múltiplo do 2. Então, como já está dizendo aqui, um bom exemplo de números múltiplos a gente encontra na tabuada. Porque os números que estão lá no resultado são justamente os resultados da multiplicação daquela tabuada pelos números naturais. Então, ó, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6 e assim por diante. Esses resultados que estão lá na tabuada do 2 são os múltiplos do 2. Nos múltiplos do 3, a mesma coisa, ó. Você vai fazendo 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. E essas respostas são exatamente os múltiplos do 3, beleza? Os múltiplos de um número natural, eles são infinitos. Por quê? Porque como existem infinitos números naturais, você consegue encontrar uma infinidade de números múltiplos daquele número que você está fazendo a conta, beleza? Outro detalhe aqui importante que não pode deixar passar,
é que o número 0, ele é o único número que é múltiplo de todos os outros, certo? O 0 sempre vai ser o primeiro múltiplo de qualquer número natural, beleza? Vamos lá. Agora vamos conhecer os divisores de um número natural. Dizemos que um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0, ou seja, quando a divisão for exata. Então, se eu tenho um número e esse número, a divisão dele por esse daqui for uma divisão exata, eu digo que esse número é um divisor desse daqui, beleza? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, o número 12. Quais são os números que fazem uma divisão exata com o 12? Então, ó, o primeiro número que você vai tentar é o número 1. Professor, por que não o 0? Porque o 0, ele não divide ninguém. Nós falamos isso lá na aula da divisão. Qualquer número, nenhum número ele pode ser dividido por 0. A gente não trabalha com divisão por 0, beleza? Então, eu vou para o número 1. 12 dividido por 1 dá 12, divisão exata. Então, o número 1 é um divisor do 12. 12 dividido por 2 dá 6, divisão exata. Então, o número 2 também é um divisor do 12, beleza? Então, dessa maneira, a gente encontra vários divisores, certo? Para um número natural. O detalhe é que o número 1 sempre vai ser o primeiro, porque qualquer número natural pode ser dividido por 1. E o último número natural, certo? E o último divisor de um número vai ser sempre o próprio número. Veja aqui, ó, que 12 dividido por 12 vai dar 1, beleza? Olha aqui os divisores do 36. Dividindo 36 por 1, eu tenho 36. 36 dividido por 2 dá 18. 36 dividido por 3 dá 12. 36 dividido por 4 dá 9. E 36 dividido por 6 dá 6. O restante aqui é uma repetição de tudo que eu já falei, ó. 36 dividido por 9 dá 4. 36 dividido por 12 dá 3. 36 dividido por 18 dá 2. E 36 dividido por 36 dá 1. Beleza? Divisores do 50. Quem são os divisores do 50? Todos os números que fazem uma divisão exata do 50. Então, ó, você pode pensar, 50 dividido por 1 dá 50. Quando eu faço essa divisão, gente, eu já encontro dois valores. E aí eu tenho uma dica que pode ser bastante útil para você encontrar os divisores de um número. Você pensa em uma multiplicação de dois valores que o resultado dê 50. Por exemplo, ó, 1 vezes 50 dá 50. Então, 1 é um divisor, 50 é outro. Que mais? 2 vezes 25. Então, ó, 2 é um divisor, 25 também, porque 50 dividido por 2 dá 25. 50 dividido por 25 dá 2. O 3 não é o 4, não é o 5. 50 dividido por 5 dá 10. E 50 dividido por 10 dá 5. Porque 5 vezes 10 dá 50. Então, você assim encontra, é uma das formas que você tem para encontrar os divisores de um número. Beleza, gente? Então, o número 1, ele é, deixa eu ver aqui, o número 1, cadê? Aqui, é divisor de todos os números naturais. Você pode perceber aqui, ó, que apareceu em todos e ele sempre vai aparecer. Segundo, o maior divisor de um número é o próprio número. Veja aqui, o maior divisor do 12 é o 12. O maior divisor do 36 é o 36. E o maior divisor do 50 é o próprio 50. Então, isso mostra pra gente que o número, eu já falei, o número 0 não é divisor de nenhum número natural, e que os divisores de um número formam um conjunto finito. Ele sempre vai ter um início, e os divisores sempre vai começar no 1, e sempre vai ter um fim. Os divisores de um número natural vão terminar naquele número, beleza? Então, cuidado para não confundir. Os múltiplos começam no 0 e não tem fim, eles são infinitos. Os divisores, eles começam no número 1 e vão até o número que eu estou utilizando para encontrar os divisores aqui, beleza? Nesse caso vai até o 12, aqui vai até o 36 e nesse último exemplo vai até o 50, beleza? E aqui vem uma situação especial, que são os números primos. O que é que são os números primos? Números primos
são números que só possuem 2 divisores. Vocês viram no slide anterior que nós temos alguns números com vários divisores. Uns têm 6 divisores, outros têm 4, outros têm 10. Mas tem números que só possuem 2 divisores, que é o 1, que é divisor de todos os números, e o próprio número, que todo número é divisível por ele mesmo. Esses números que só possuem 2 divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo, são chamados de números primos, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês uma forma que foi utilizada há muito tempo atrás por esse matemático chamado Eratóstenes. Ele desenvolveu um método para encontrar os números primos e ele fez o seguinte: ele pegou todos os números primos, aliás, todos os números naturais a partir do 1, foi até o 100. E aí ele foi eliminando os múltiplos dos números primos que ele ia encontrando. Como assim? Primeira coisa, ele observou o número 1 e ele viu que o número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo, e para ser primo tem que ser 2. Aí ele observou agora, ó, já eliminei o 1, observou agora o número 2. E o número 2, ele é um número primo, porque só tem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo, beleza? Então agora o que é que a gente faz? A gente elimina todos os números que são múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, que são justamente os números pares. Porque lembra? Todo número par ele é divisível por 2. Então, a gente vai eliminar com isso, ó, todos os números pares, todos os números que podem ser divididos por 2. E aí você vai ver que vai sumir uma galera aqui da nossa tabela. Olha aí. Tudo que for número par, ou seja, números que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8, estão sumindo aí da sua tela. Eliminei todos os números que poderiam ser divisíveis por 2. Agora eu vou para o próximo número, que é o 3. O 3, ele é um número primo. Por quê? Porque ele tem apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar todos os múltiplos do 3. Menos o 3, lógico, porque ele é primo. Então, ó, depois do 3 eu tenho o 6, que já foi eliminado. Depois o 9, sai o 9. Sai o 12, volta aqui um pouquinho. Deixa eu ver o 9. Foi embora o 9, o 12 já saiu. Depois o 18, o 21, saiu um bocado de número até o 99. Veja que sumiu muita gente já daqui, beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Vou para o próximo número, que seria o 4, mas já foi eliminado na vez do 2. E agora eu vou para o número 5. E aí o que é que eu vou fazer? Número 5, primeiro eu observo que ele é um número primo, beleza? Ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E agora eu elimino todos os múltiplos do 5. E aí você lembre, os múltiplos do 5 são aqueles números que terminam com 0 ou 5. Os do 0 já foram eliminados aqui porque eram pares, já saíram com 2. Agora, ó, eu vou eliminar apenas, ó, os números que terminaram com 5. Todos eles eram divisíveis por 5. Então, sumiu porque eles não eram primos. O próximo é o 6, que já foi no 2. Se ele não tivesse ido no 2, ia no 3, certo? Ia ser eliminado no 3, mas vamos para o 7 agora. E agora eu vou eliminar os números que são múltiplos do 7. Por quê? O 7 fica porque ele é primo, beleza? E aí você vai observar aqui que nós temos, depois do 7, 14, 21, 28. A maioria deles já foi eliminado. Daqui só vai sair o 49 e o 91. Beleza, gente? E agora, todos esses números aqui que sobraram são os números primos compreendidos entre 1 e 100. Quem são os números primos entre 1 e 100? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então aqui, ó, todos os números primos entre 1 e 100. Mas tem um detalhe, gente. Primeira coisa que você observa é que o número 2, ele é o único número primo que é par. Nenhum outro número primo é par. Agora tenha cuidado. Tem muita gente que acha que qualquer número ímpar
é primo. E não é bem assim, beleza? Por exemplo, o 9, ele foi um dos primeiros números ímpares que a gente eliminou aqui, certo? Claro, tirando 1. Mas o 9, ele é divisível por 3, beleza? Então tem muita gente que às vezes que acha que o 9 é um número primo, e não é, tá? Então tem que ter muito cuidado isso aí. Mas a observação aqui é que o número 2 é o único número primo que é par, beleza? Outra observação interessante é que entre os números 1 e 100, nós temos 25 números primos, que são esses aqui que você está vendo na sua tela, tá? E mais uma observação é que a quantidade de números primos é infinita, beleza, gente? Tem muita gente que acha que só existem esses, mas não é, são infinitos. A gente só mostrou aqui entre 1 e 100 para demonstrar como é que é executado o crivo de Eratóstenes, beleza? Mas vamos continuar aqui. Lembre, números primos só tem 2 divisores, o 1 e o próprio número, beleza? E uma dica importante que pode ser útil para vocês: saiba, tenha decorado pelo menos os 5 primeiros números primos, vai ser muito útil para você usar para calcular MMC e MDC, que a gente ainda vai ver na aula de hoje, beleza? Então, quem são os 5 primeiros? 2, 3, 5, 7 e 11. 2, 3, 5, 7 e 11 são os 5 primeiros números primos. Se você souber pelo menos essa sequência, você já consegue desenrolar muita coisa. Se você conseguir decorar mais que esses 5, melhor ainda, beleza? Vamos adiantar aqui nossa vida, porque a gente vai utilizar esses números primos nessa parte aqui que nós chamamos de fatoração. O que é a fatoração? Gente, fatorar significa transformar em fatores. Para transformar um número, basta a gente pegar esse número e dividir pelos números primos que a gente acabou de conhecer. Então, por exemplo, se eu quiser saber como é a forma fatorada prima do número 24. Primo significa primeiro, beleza? Então, são os números mais básicos que a gente vai utilizar para formar um número. Ao contrário de número primo, chama-se número composto. São aqueles números que podem ser formados através de números primos, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer para descobrir a forma fatorada? Como é que eu escrevo o número 24 como uma multiplicação de fatores primos? Bem simples, eu pego o 24, passo um tracinho ao lado dele e vou dividindo pelos números primos. E eu vou começar na sequência, sempre do menor para o maior. E o primeiro número primo é o número 2. E aí eu divido, ó, 24 dividido por 2 dá 12. 12 ainda é um número divisível por 2, então eu coloco 2 aqui e divido 12 por 2, que dá 6. Como 6 ainda é divisível por 2, eu mantenho o 2 aqui e divido 6 por 2, que dá 3. O 3 não é mais um número divisível por 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega no 1, aqui embaixo, então a gente finaliza a nossa fatoração. E esses números primos que nós utilizamos aqui para poder fazer essa fatoração são justamente os fatores primos que a gente vai utilizar para escrever o 24. Ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 3 dá 24. Beleza? Então, chegamos à forma fatorada do 24. Agora, uma dica interessante para vocês. Quando eu tiver fatores iguais, nós vimos na aula passada, nós aprendemos sobre a potenciação. Então, eu posso agrupar os fatores iguais e colocá-los na forma de uma potência. Observe que o número 2 é o que está se repetindo e essa repetição está acontecendo por 3 vezes. Então, eu posso escrever como 2 elevado a 3, ó. Então, coloco tudo isso como a minha base da potência e multiplicado pelo 3 que estava sozinho aqui. Beleza? Então, você pode escrever assim ou na forma agrupada, tá bom? Vamos ver aqui mais uma coisa interessante, que é o seguinte. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Com a fatoração, nós conseguimos descobrir quantos divisores o 24 tem. É uma dicasinha bastante útil que pode até ser que apareça numa prova, porque já apareceu. E
é bem simples. Você vai pegar esses expoentes e somar mais 1. Então, vai ficar 3 mais 1 vezes 1 mais 1. Tá aqui, ó. 3 mais 1 vezes 1 mais 1. O que é que eu vou fazer? Ó? Somo os valores. 3 mais 1 dá 4 e 1 mais 1 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Esse resultado aqui, gente, indica para mim que o número 24 possui 8 divisores. Existem 8 números que fazem uma divisão exata com o número 24. Beleza? Vou mostrar eles aqui para vocês verem que isso é verdade. Olha o número 24 aqui. Vamos descobrir aqui alguns divisores. Primeiro, ó, 1 e 24. Lembra? Pensar em dois valores que multiplicados de 24. Então, primeiro divisor de um número natural sempre vai ser 1 e o último, o próprio número. Vamos pensar em outros números que multiplicados de 24. Por exemplo, ó, 2 vezes 12. Outra multiplicação de dois números naturais que eu terei 24 como resposta vai ser 3 vezes 8. E agora, por último, ó, 4 vezes 6. Professor, tá, e quem são os divisores do 24? Pegue esses números e coloque em ordem crescente, do menor para o maior. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Ó. 4 divisores com mais 4, um total de 8 divisores. Então, o número 24 possui 8 divisores. Beleza? Vamos mais um exemplo aqui de fatoração. Número 120. 120, para eu escrever ele na forma fatorada prima, como é que eu faço a fatoração? Pego o 120, passo um tracinho ao lado dele e vamos dividir pelos números primos. Como o 120 é par, eu consigo dividir por 2. 120 dividido por 2 dá 60. 60 ainda posso dividir por 2, que vai dar 30. 30 ainda é divisível por 2, vai dar 15. E 15 não é mais divisível por 2. Aí eu passo para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 não é mais divisível por 3. Então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então nós temos aqui, ó, os fatores primos que nós utilizamos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Essa é a forma que você pode estar utilizando para mostrar a forma fatorada prima do número 120. Veja que eu tenho fatores iguais aqui e da mesma forma eu posso agrupar. O 2 vezes 2 vezes 2 pode ficar sendo como 2 elevado a 3 vezes o 3 vezes o 5. Beleza, gente? E aí, só para a gente testar mais uma vez, quantos divisores tem o número 120? Então, ó, o 3 e o 5 que não apareceu com expoente, lembre, quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. Por quê? Todo número elevado a 1 continua sendo ele mesmo, beleza? O que é que eu vou fazer? Vou somar mais 1 em cada expoente desse. 3 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1, beleza? E vou multiplicar essas respostas. 3 mais 1 dá 4, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Significa, então, dizer que o número 120 possui 16 divisores. Beleza, gente? Então, a fatoração, ela é importante para você descobrir, por exemplo, isso, a forma, quantos divisores eu tenho. Isso também vai ser muito útil na radiciação, que é um assunto que a gente vai ver logo em breve. Beleza? E a fatoração também ela vai ser muito útil também para a gente calcular isso daqui, ó, mínimo múltiplo comum, uma questão muito importante que acompanha vocês basicamente desde o 5º ou 6º ano, beleza? O que é o mínimo múltiplo comum? O que nós chamamos de MMC é um número, é um mínimo múltiplo comum de dois números. O que é isso? É o menor número que é múltiplo, não nulo, comum a esses dois números. Como é, professor? Vamos por parte. Um número é mínimo múltiplo comum de dois números quando ele é o menor. Ó, mínimo é o menor. Múltiplo, ou seja, resultado da multiplicação dele por um número natural,
não nulo. O que é não nulo, professor? Não nulo é um número que é diferente de zero. Por que isso? Você lembre que a gente acabou de falar que os múltiplos de um número natural sempre vão começar do zero. Então, como eu quero um menor, não adianta eu considerar o zero. Por quê? Porque o zero sempre vai ser o primeiro, sempre vai ser o menor. Então, eu considero o menor múltiplo não nulo. Qualquer número múltiplo que não seja o zero, beleza? E que seja comum a esses dois números, beleza? Que seja múltiplo de um e também seja múltiplo do outro. Vamos ver um exemplo aqui? Observe os múltiplos do 3 e do 4. Se eu pegar os múltiplos do número 3, nós já vimos lá, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. São infinitos, começando no zero. Quem são os múltiplos do 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, até o infinito. Você vai observar nessas duas listas que nós temos múltiplos em comum, ou seja, múltiplos que são múltiplos tanto do 3 quanto do 4. Quem são eles? O 0, que é múltiplo de todo mundo, o 12, o 24, depois a gente vai ter o 36, ó, 33 mais 3 dá 36, que também tem aqui, beleza? Então, encontrei os múltiplos de cada um, vi quem são os múltiplos comuns, ou seja, quem é múltiplo do 3, que também é múltiplo do 4, só que ele quer o menor múltiplo não nulo, ou seja, eu elimino o zero. Então, desconsiderando o zero, qual é o menor número que é múltiplo tanto do 3 quanto do 4? Você observa que o próximo aqui vai ser o 12. Então, veja que o 12 é o menor múltiplo não nulo, comum ao 3 e ao 4. Beleza, gente? Tá, professor. Então, quer dizer que quando eu precisar calcular o MMC, o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, entre dois números, eu vou ter que sempre saber os múltiplos de um, os múltiplos de outro, tirar o zero e ver qual é o próximo que está nas duas listas? Não, gente. Existe um método muito mais simples que a gente vai estar utilizando para poder encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois algarismos. Esse método, ele é chamado método da decomposição simultânea, beleza? A gente diz então, ó, que o MMC, para a gente não precisar escrever esse nome todinho, o MMC entre 3 e 4 é o 12, beleza? Mas vamos lá, vamos para o método prático que nós chamamos de método da decomposição simultânea. Como é que a gente vai fazer isso, gente? A gente vai usar aquele mesmo processo da fatoração, só que a gente vai utilizar isso com os dois números ao mesmo tempo. Ao invés de a gente fatorar um e fatorar o outro, a gente vai fatorar os dois ao mesmo tempo. E esse método, ele é interessante porque você pode estar utilizando para dois números, mas também para 3, para 4, para 5, para quantos você tiver. Beleza? Então vamos lá. Se eu quiser calcular o MMC entre 4 e 18, ou seja, qual é o menor número que é o múltiplo comum a 4 e a 18, que é tanto o múltiplo do 4 quanto o múltiplo do 18. Então, vamos pegar o 4, vamos pegar o 18, passa aquele tracinho ao lado deles e vamos dividir pelos números primos, começando sempre do menor para o maior. Aí observe que tem número par, e o número 2 divide qualquer número par, correto? Correto. Então, vamos dividir por 2. E aí eu vou dividir cada um e colocar as respostas, ó. 4 dividido por 2 dá 2, e 18 dividido por 2 dá 9. Beleza. Agora, será que tem algum número que ainda é divisível por 2? Tem. Então, eu continuo com 2 e divido 2 dividido por 2, que dá 1. E o 9, como não é divisível por 2, então ele continua sendo 9. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Como não tem mais nenhum número que é divisível por 2, eu passo para o próximo número primo, que é o 3. Esse número 1, gente, já acabou a conta para ele. A gente só repete e vai fazer a conta do 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E, para finalizar, eu ainda posso dividir por 3 mais uma vez. 1 não tem mais o que fazer. Repito ele e faço 3 dividido por 3, que dá 1. Beleza? Beleza. Pronto. Quando dá 1 aqui embaixo, em todos os elementos, o que é que eu vou fazer? Eu pego esses fatores primos que nós utilizamos aqui na fatoração e multiplico todos eles.
o resultado vai ser justamente o menor múltiplo comum a 4 e a 18. Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 3 dá 36. Então, com isso, a gente conclui que o MMC entre 4 e 18, ou seja, o menor múltiplo comum entre 4 e 18 é o 36. Beleza? Então, a gente chega até esse ponto. A gente vai dar uma pausa na nossa aula agora e quando for daqui a pouquinho, a gente volta. Vou fazer mais exemplos para vocês do MMC. Vamos conhecer também o MDC, já já a gente vai ver o que é isso. E vamos fazer também algumas questões de prova. Beleza, gente? Então não sai daí que a gente volta já já.